a intolerância religiosa. Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, de 2011 até 2014, as religiões que foram mais alvos de intolerância religiosa foram as religiões afro-brasileiras. Mas, em segundo lugar, e o que me espantou, curiosamente, são os evangélicos. São o segundo grupo de religião que são vítimas de intolerância religiosa. E o que eu fiquei pensando? Os evangélicos geralmente são os que perpetram a violência contra as religiões de matriz africanas. Então, como que você enxerga esse fenômeno e como que você tem alguma explicação ou alguma ideia sobre o motivo dos evangélicos serem os maiores agressores, mas também estão ali disputando ali o primeiro lugar das vítimas? Gabriel, eu considero que, por um período em nosso país, houve um avanço significativo nesse debate sobre a intolerância religiosa, né? O governo federal, não sei precisar exatamente o ano, mas deve ter sido aí 2004, 2005, criou o Comitê Nacional de Defesa da Diversidade Religiosa. Eu tenho o privilégio de conhecer de perto a pastora Marga Janete Stroia, que foi a primeira que ajudou a construir esse comitê e organizou as suas pautas, a sua articulação nacional. Ela foi substituída depois por um grande amigo, evangélico também, o Alexandre Brasil, que é uma pessoa fabulosa, que vem lutando por esses pontos, né, sobre a tolerância religiosa, não só pela sua atuação nos governos anteriores, né, como também na sua vocação cristã, na sua atividade pública, né, ambos, né, tanto a pastora Marga como o Alexandre Brasil. Eles desenvolveram um trabalho muito significativo e incentivaram que outros órgãos da sociedade pudessem contribuir com levantamento de dados, que é sempre muito difícil, né? Até porque os próprios policiais, eles nem sempre têm a formação adequada para entender que uma briga de vizinho, às vezes não é briga de vizinho, e é briga por motivação religiosa, né? Então, muitas notificações, né, os BOs, né, os famosos BOs, você vai ver, ela aparece lá, briga de vizinho, né? Um bateu no outro, deu tiro, quebrou e tal, mas não é de vizinho. É, às vezes, um conflito entre pessoas do universo religioso afro-brasileiro, né, sofrendo consequências do universo evangélico ou cristão, de um modo geral, né? Então, aqui no Rio, o movimento que é mais conhecido como Caminhada pela Paz, né, mas tem o seu nome, ele ajudou nisso, inclusive assessorando a polícia militar na formação para que esses BOs sejam bem feitos e que também que haja denúncias, né, porque o Disque Denúncia, nem todo mundo fica à vontade, porque acha que não resolve nada, ou que vai ser prejudicado de alguma maneira, mesmo sendo anônimo, né? Então, houve um avanço muito grande. Você não precisa me perguntar o que ocorreu no nosso país do ano passado para cá, de 2019 para cá, né? Nesses 2 últimos anos. Esse Comitê Nacional de Defesa da Diversidade Religiosa foi extinto, ou praticamente extinto, né? Todas essas iniciativas que tinham apoio institucional passaram a não ter, ao contrário, né? Prevalece o discurso de intolerância e que isso se reproduz. As pessoas que são intolerantes no dia a dia se sentem fortalecidas e legitimadas se o chefe maior da nação ou se uma ministra de Estado tem posturas de intolerância, né? Ou posturas exclusivistas, né? Que são base da visão e das práticas violentas e de intolerância, né? Então, lamentavelmente, todo um avanço que estava sendo feito, houve esse retrocesso. Mas, em relação aos grupos evangélicos, realmente,
você tem que lembrar que não se pode generalizar evangélicos, né? Pode ser que o grupo que comete um ato de violência contra as religiões afro não seja o mesmo grupo que sofre a violência, né? Então, são coisas distintas aí que precisam ser analisadas. E esses dados nós não temos, né? Assim, exatamente quem é que sofre, né, a violência efetiva, né? Então, nesse sentido, o nosso Brasil é muito grande e há muitas diferenças regionais. O interior é uma coisa, as grandes cidades outra coisa. Então, fica muito difícil de avaliar, mas eu estou chamando a atenção para esse fato, que quando fala que os evangélicos são, ao mesmo tempo, aqueles que cometem atos de intolerância e que também sofrem, não quer dizer que sejam as mesmas pessoas ou os mesmos grupos, né, a cometer e a sofrer, né? Isso é um dado. Depois, a questão também do jeito evangélico de ser, que é um jeito mais ousado, né? Sempre foi, né, de pregar o evangelho nas ruas, de anunciar a qualquer preço, né? Então, há muitos atos de intolerância, inclusive formas, assim, digamos, mais organizadas, que são de motivação de grupos católicos, mas lá na ponta da linha, quem faz são os grupos evangélicos, né? Então, por exemplo, essa personalidade conhecida como Sarah Winter, tem um nome dela que agora me fugiu, o nome verdadeiro, né? Não um nome de falsidade. Sarah Winter, ela é muito solar, ela é evangélica, né? A evangélica, por quê? Porque ela é obscurantista, reacionária, violenta, caráter duvidoso, ela tem tudo de ruim, ela é evangélica? Não, ela é católica, né? E se identifica como católica, um pouco em trânsito assim, religioso, mas ela não é evangélica, né? Mas às vezes fica nessa ideia assim, de que os evangélicos são muito intolerantes, mas, por exemplo, todo o debate sobre ideologia de gênero, cuja expressão é ideológica, né? Quer dizer, a expressão ideologia de gênero já é uma ideologia, né? Porque quem usa essa expressão, ideologia de gênero, não sabe o que é ideologia e não sabe o que é gênero. E usa de maneira maldosa, para falar mal dos outros. Mal das pessoas homoafetivas, mal das mulheres, sempre para... Nunca é uma coisa positiva, né? Para falar da justiça, da igualdade, né? Sempre para sentar o pau em alguém, né? Então, essa rede que articulou, porque isso também está ligado à violência, tá? Porque quando se fala assim, vamos acabar com essa coisa de gênero, quer dizer, acabar com a proteção à mulher, acabar com a proteção dos direitos, está associado, né? Só que de maneira mais fina, elegante, diferente de você tacar uma pedra num terreiro de candomblé, né? As duas são violentas, essa aqui é mais explícita, mas quando você articula politicamente para suprimir direitos, também é um gesto de violência. E quem faz isso nos municípios, especialmente no interior, é a Igreja Católica. A Igreja Católica lê-se setores conservadores da Igreja Católica, né? É o padre, às vezes com o apoio do bispo, às vezes sem o apoio do bispo, né? Mas por que falou que são os evangélicos? É porque eles estão lá na ponta. Aí tem uma manifestação na Câmara de Vereadores, aí quem vai falar? É o pastor, porque ele gosta de falar, ele está mais habituado, né? Os católicos às vezes são mais tímidos, e aí vai lá, ele fala e tal. Então, os evangélicos, mas quem está por trás são os setores conservadores e reacionários católicos, né? Então, é uma rede muito difícil de ser avaliada, né? Embora foram dados passos para que a gente pudesse entender melhor esse cenário, né? Mas ele não é fácil de compreensão, não. Então, seriam os católicos junto com os evangélicos. Então, seria a força do mal do cristianismo. Força do mal reunida, exatamente.